Olá, sejam bem-vindos. Nós somos os alunos do terceiro J do curso de Saneamento da ETEC Vasco Antônio Venchiarucci. Hoje iremos apresentar para vocês o nosso artigo com o tema Necrochorume e sua relação com solo e água pluvial. Olá, meu nome é Rania Marchiori e eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso TCC. Até meados do século XVII, era comum no Brasil enterrarem a população ao redor das igrejas, por acreditarem que dessa forma estariam mais próximas de Deus. Porém, com a decomposição dos corpos, o cadáver fica infestado de bactérias, vírus e micro-organismos patogênicos, além de gerar gases que causam mau cheiro. Por estes motivos, no início do século XVIII, foram criadas legislações no Brasil, proibindo sepultamentos em locais inadequados. As duas resoluções propostas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, prevêem a proibição dos cemitérios próximos às áreas urbanas e como os mesmos devem ser construídos, devido à liberação de necrochorume durante a decomposição dos cadáveres. Mesmo com as resoluções amplamente executadas, diversos locais não seguem os padrões impostos pelo CONAMA e alguns cemitérios já implantados anteriormente não se adequam à legislação. Com isso, estudos geológicos e químicos fazem a verificação das possibilidades de contaminação do solo e, consequentemente, da água pluvial. Olá, meu nome é Jaqueline Alves e eu vou falar da introdução do nosso artigo. Desde a antiguidade, as pessoas têm o hábito de sepultar os corpos de seus entes queridos, mas essa prática pode causar vários danos ambientais, como a contaminação do solo e da água causada pela liberação do necrochorume. Porque no ato da decomposição de um corpo humano ocorre a putrefação dos órgãos e tecidos, liberando gás sulfídrico, dióxido de carbono, metânio, amônia, fosfina, cadaverina e putrescina, que são os maiores responsáveis pelo cheiro de carne podre. E nem todos os cemitérios têm planejamentos com os seus sepultamentos e seguem as leis ambientais, o que torna-se o local vulnerável com a contaminação da camada superficial da terra, onde é transportado o necrochorume para a rede das águas pluviais, podendo contaminar toda uma região. O ser humano sempre esteve habituado com a morte, e de acordo com cada estado, país ou religião, as pessoas têm culturas diferentes de se despedir daquele corpo, sendo elas enterrando, cremando, jogando ao mar, mumificando, entre outros hábitos. No Brasil, com a influência da Igreja Católica, se tornou uma cultura enterrar os mortos. Porém, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, publicou duas resoluções em 2003 e 2006 sobre licenciamento de cemitérios e como eles devem solucionar o problema para que não haja contaminação e, dessa maneira, não transmitir doenças graves como hepatite A, tifo, tétano, infecções generalizadas e, em outros casos extremos, que podem levar à morte. Olá a todos, meu nome é Guilherme Augusto e eu vou falar sobre o tipo de cemitérios. A palavra cemitério vem de origem grega, que significa dormitório ou lugar de descanso. Ao longo da história dos cemitérios, é possível concretar a relação do homem com a morte, e o que torna sua cultura e suas práticas funerárias. Os cemitérios possuem duas subdivisões, que são mais utilizadas no Brasil, horizontal e vertical. Outra destinação que cresce ao longo do tempo é a cremação dos corpos, onde cada um tem sua tradição. Cemitérios horizontais são os mais comuns no Brasil, podendo possuir sua parte exposta, e sua principal característica é o cultivo de árvores, arbustos e flores por meio dos túmulos, dando a sensação aos visitantes de estar em um bosque ou parque, e os túmulos são identificados por placas. Cemitério vertical. Devido ao pouco espaço das cidades grandes, surgiram cemitérios verticais. Eles são essenciais para reduzir os impactos ambientais e são capazes de amenizar a emissão de gases e impactos do solo ou corpo hídrico. Crematório. O corpo é preparado e levado a um forno com temperaturas que podem variar entre 1400 a 1800 graus. Esse ato pode ser mais vantajoso em relação à contaminação e preservação do solo e água,
por não conter risco de contaminação por necrochorume e não ocupar espaço de um jazigo. Porém, gera impactos na atmosfera pela geração de gases como dióxido de carbono, dioxinas e outros contaminantes. Olá, eu me chamo Gisele e vou falar o que é o necrochorume. O necrochorume é um líquido funerário produzido na fase humorosa da putrefação. Tem coloração cinza-castanhada, é viscoso, rico em substâncias orgânicas e sais minerais. Pode conter elementos químicos utilizados para tratar a madeira dos caixões e resíduos hospitalares provenientes de tratamentos quimioterápicos. O necrochorume é um líquido produzido pela dissolução dos tecidos no período colicoativo ou humoroso, caracterizado pela dissolução pútrida dos elementos celulares, sendo 60% água, 30% sais minerais e 10% de substâncias orgânicas altamente tóxicas, que são elas a putrescina e a cadaverina, que são as responsáveis pelo odor nauseabundo. Em um corpo de 70 quilos é liberado aproximadamente 45 litros de líquido. É um valor teórico, pois na realidade forma-se uma grande quantidade de produtos voláteis, causando a diminuição desse líquido. Principais doenças. Como podemos ver nesta imagem, o cemitério está entre as casas. Este cemitério retrata a realidade da maioria dos cemitérios brasileiros, que estão em desacordo com a legislação vigente. E, por consequência, esta pode ser a causa de doenças virais e bacterianas, como por exemplo a hepatite, tifo e diarreia. Fases da decomposição. A primeira fase é a decoloração ou cromática. Nesta fase, o cadáver começa com a mudança de cor na região do abdômen, por ser a região do intestino e estar repleta de bactérias. A coloração é esverdeada e posteriormente o cadáver passa a ter uma coloração enegrecida. Na segunda fase, há a produção de gases que causam o agigantamento do corpo e, por fim, ao rompimento dos tecidos através do estouro do cadáver. A terceira fase é a colicoativa ou humorosa. Nesta acontece a produção do necrochorume. E a quarta e última fase é a esqueletização, que nada mais é quando todas as outras fases concluíram seus processos, sobrando somente os ossos. Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar sobre a contaminação. O necrochorume é produzido no primeiro ano após o sepultamento, sendo gerado nos primeiros 10 a 20 dias, mas pelo seu processo de putrefação a possuir a gasosa e a qualicoativa, é necessário esclarecer a complexidade das contaminações que transcorrem. Os gases liberados como dióxido de carbono, metano, amônia e o enxofre, no ato da decomposição, liberam ao ar livre odores desagradáveis em torno do cemitério. Em seguida, ocorre a produção de substâncias tóxicas, a putrescina e a cadaverina, que são os causadores da contaminação. A água da chuva infiltra nas sepulturas, ou possivelmente a interação do necrochorume com o solo contamina um lençol freático do terreno, principalmente em cemitérios obsoletos. Quando os cemitérios são construídos em áreas urbanas, tem um risco de contaminação cientificamente demonstrado. As águas subterrâneas são as mais afetadas por contaminações por vírus e bactérias, podendo propagar diversas doenças virais, como tétano, gangrena, infecções de origem alimentar, tuberculose e muitas outras.
Apesar da água subterrânea ter a maior contaminação por necrochorume, o solo também é contaminado. O solo argiloso é menos permeável e retém mais micro-organismos do que o arenoso ou o cascalho. Na imagem a seguir, podemos ver o necrochorume saindo, né, da cova e infiltrando no solo. Então, isso que ocorre a contaminação. Agora, eu vou falar sobre o impacto. No passado, havia pouco conhecimento pelas autoridades sanitárias a respeito dos impactos ambientais causados pelo necrochorume, até pela falta de técnicas capazes de acompanhar a qualidade biológica das águas. Outrora, a única preocupação dos peritos sanitários era em relação aos impactos físicos secundários, pois achavam que o contato pelos gases gerados era a única forma de fazer mal ao ser humano. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles diz para o site UOL: depois de uma pandemia sem controle, de um colapso sanitário, você tem um colapso funerário. Infecções bacterianas secundárias começam a surgir. O lençol freático é contaminado e os alimentos são contaminados. Aconteceu em 1918 na Índia, 20 milhões morreram. Aconteceu em Nova York em 1918. Quando você tem um colapso deste nível, não tem volta. O colapso social se segue, o colapso econômico é completo. Pacheco afirma que a ineficiência dos serviços sanitários e a negligência do poder público parecem ter contribuído para tal tragédia. Não é difícil imaginar que, naquela época, as inhumações das vítimas devem ter sido feitas em condições sanitárias precárias, em valas comuns, mal enterradas, com consequências gravíssimas para o meio ambiente. A ida aos cemitérios e hospitais era considerada perigosa, por serem eles fontes de infecção. A fim de se prevenir impactos ambientais em decorrência de Covid-19, o órgão do Ministério Público, a Comissão do Meio Ambiente, lançou a nota técnica 3 de 2020, em face da elevada estimativa de mortos em razão da pandemia. Considerando a existência de legislações estaduais ou municipais permitindo a utilização de covas rasas em casos de grandes epidemias e em situações de calamidade pública, e mesmo diante de um cenário de extrema necessidade e urgência que justifique a utilização de tal medida, faz-se necessária a licença ou autorização do órgão ambiental competente, ficando a critério deste a utilização de instrumentos que dinamizam o processo de licenciamento ambiental. A sobrevivência de micro-organismos patogênicos entéricos é relativamente breve fora do intestino, porém, são as condições do meio ambiente, como pH, acidez, alcalinidade, temperatura e umidade, que irão determinar o tempo de sobrevivência deles. Por ser uma doença relativamente nova, faz-se necessário um acompanhamento através de análise de solo e água, a fim de se tomar medidas preventivas à disseminação do Covid. Atualmente, sabe-se que através do conhecimento técnico e científico, o solo é capaz de fazer a filtração mecânica dos micro-organismos. Contudo, para que isso ocorra, o solo precisa estar em condições ideais. Olá, meu nome é Mariana Luchetti e agora nós vamos comentar sobre o tratamento do necrochorume. Segundo a CGSIM, o Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, os cemitérios são classificados como atividade de médio risco, por conta da produção de necrochorume. Por ser considerado um grande problema ambiental, estudos comprovaram a relação entre a contaminação de águas subterrâneas e a eficiência da filtragem do solo por esse resíduo cadavérico. Visando minimizar os riscos com a contaminação da população e do meio ambiente, o tratamento do necrochorume passou a ser considerado um tratamento biológico, por se tratar de risco à saúde pública. Para que haja menos impacto ao meio ambiente, o CONAMA 355, de abril de 2003, dispõe sobre licenciamento ambiental de cemitérios, que exige dos cemitérios brasileiros estudos topográficos e sepultamentos acima do nível natural do terreno, para que não haja deficiência na drenagem das águas pluviais. Cemitério longe das áreas urbanas para auxiliar na retenção dos contaminantes, podendo também ser plantadas árvores que retêm micro-organismos e consomem o excesso de matéria orgânica que chega ao meio. Atualmente também são usados oxidantes energéticos, como o radical de hidroxila, que promovem a destruição completa dos contaminantes. Estas novas espécies produzidas a partir dessas reações possuem características físicas e químicas bastante distintas das moléculas dos contaminantes originais. Sendo assim, eles formam substâncias com menor toxicidade e patogenicidade sem riscos ao meio ambiente.
E apesar desses tipos de tratamento existirem, o necrochorume ainda continua contaminando o solo e a água, pois o alto investimento nos mecanismos de tratamento comprometem muito a sua implantação. Cerca de 97% dos cemitérios em nosso país ainda são irregulares, pois não há um controle eficiente por parte do Estado. Agora nós vamos falar sobre a legislação. A primeira legislação vigente, criada em prol da fiscalização dos cemitérios, foi promulgada em 2003 pelo CONAMA, mas atualmente existem leis de âmbito federal e estadual que supervisionam sua execução. Como já dito, a primeira resolução foi a CONAMA 355, oficializada no dia 3 de abril de 2003. Atualmente, ela é alterada pela resolução CONAMA 368. As exigências da mesma, como dito no artigo 5, destinam-se aos licenciamentos de cemitérios parques e horizontais, relacionados entre a distância de 1,5 m do solo freático no período de cheia, o recuo mínimo de 5 metros em relação ao perímetro do cemitério, o local adequado a fim de realizar a exumação e a não recompensação de tintas, vernizes e metais nocivos ao meio ambiente. O artigo 6 é exigido cuidado redobrado em cemitérios verticais, por conta da liberação de gases no processo de decomposição, sendo necessário, assim, que os lóculos possuam materiais que impeçam a saída do necrochorume e permitam essa troca gasosa em local adequado. Já a CONAMA 368, publicada no dia 28 de março de 2006, alude no artigo 5º à proibição de construção de cemitérios em áreas de preservação permanente, ou terrenos kársticos, relacionados à distância mínima de 30 metros dos mananciais. Também determina o coeficiente de permeabilidade do subsolo da área. Agora nós vamos abordar a legislação estadual do estado de São Paulo. A priori, o Decreto-Lei 12.342, de 28 de setembro de 1978, pressupõe a determinar regras para a edificação de cemitérios, necrotérios e crematórios. O capítulo 8º, seção 2, artigo 151, dispõe que os cemitérios devem ser arquitetados em locais elevados, na contravertente de águas, e somente com a autorização da autoridade sanitária é possível construir em um local plano. O artigo 152 cita o isolamento em todo o perímetro, em largura mínima de 15 metros em zonas desabastecidas de redes de água e 30 metros para zonas que possuem abastecimento de água. E o artigo 155 refere-se à apresentação necessária de estudos confirmando a adequabilidade do solo e o nível do lençol freático. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, também pressupõe a norma técnica L1040, em que especifica os requisitos para a caracterização geográfica da área, caracterização geológica, caracterização hidrogeológica e as condições gerais e específicas de implementação, segundo a Portaria 36/90 do Ministério da Saúde. Filtros biológicos. Os filtros biológicos são estruturas ecologicamente corretas. Com a decomposição dos corpos, ocorre a liberação dos gases, podendo causar combustão dentro dos jazidos e gavetas. O túmulo é composto de um cimento sem impermeabilização, mas o solo onde se encontram as gavetas e jazidos é impermeabilizado por uma manta que impede que o produto da colicoação o penetre e contamine as águas subterrâneas. São colocados drenos no solo para que o necrochorume seja direcionado para os filtros biológicos. O filtro biológico é operado por meio da ação de micro-organismos que decompõem o necrochorume no processo que pode durar até 1 ano. Nessa imagem, podemos ver um exemplo de um filtro biológico em um cemitério horizontal. Pastilhas. As pastilhas possuem grande quantidade de bactérias consumidoras de matéria orgânica. Elas são colocadas junto aos corpos nos caixões, sendo posicionadas na parte da coluna vertebral. Assim que o necrochorume é liberado, ocorre a decomposição das gorduras, óleos e graxas e lipídios, transformando-os em dióxido de carbono e água. Essa imagem que podemos ver são das bactérias consumidoras.
Mantas absorventes. Feitas a partir de um propileno, um plástico muito resistente, é impermeável e as mantas absorventes possuem uma camada de celulose em pó. Em contato com o necrochurume, ela se transforma em um gel que impede o produto da colicoação saia do túmulo, evitando a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Nessa imagem, podemos ver a manta em volta do corpo, impedindo que o necrochurume saia do caixão. Conclusão. Com base em tudo que foi abordado anteriormente, conclui-se que a melhor solução até o momento é a disseminação de cemitérios verticais ecológicos, pois esses manejam o necrochorume de forma que não atinjam o solo, mananciais e nem a atmosfera.